Boa noite, Barbacena, 14 de janeiro. E você vê aqui. Nesta época de verão é preciso redobrar os cuidados na piscina. A segurança é fundamental. Você vai conhecer sobre a história do forno de barro. Começa amanhã o pagamento da primeira parcela do IPVA. E um fantástico pianista de Barbacena que é desconhecido do grande público. Começou o Jornal das 8. Você já viu aqui no Jornal das 8 que as altas temperaturas não dão trégua. E uma saída é ir se refrescar na piscina. Mas alguns cuidados devem ser tomados para a diversão ficar completa. Férias de verão. Hora de aproveitar os dias bonitos e quentes. Tempo de ir para a piscina. O que não pode é esquecer a segurança, principalmente quando estiverem superlotadas. E abusar. Há um acúmulo muito grande de pessoas nesses locais e alguns inadvertidamente chegam na piscina sem nenhum critério e alçam pulos nas piscinas, etc., que podem causar um sério acidente ou um incidente nas piscinas. Sol, calor. Nada melhor que um banho de piscina para refrescar. Mas alguns cuidados devem ser tomados, principalmente com as crianças, que muitas vezes dão aquela fugidinha dos pais e pulam na água. A criança requer um cuidado especial, principalmente no que tange a profundidade dos balneários, das piscinas, dos lagos. O bombeiro diz que a água à altura do umbigo é sinal de perigo. Outro fator importante, a gente não pode esquecer, é a curiosidade que as crianças têm de algumas coisas. O exemplo é o filtro da piscina, o local onde a água entra em um sistema de sucção para retornar filtrada para a piscina. Os clubes oferecem toda a segurança para que os banhistas possam aproveitar os momentos de lazer. Mas para que tudo corra bem, é preciso ter um monitoramento. A gente fica atento ao sócio, né, que vem acompanhado de menores. A gente tem 2 militares que trabalham com a gente e faz essa triagem e esse acompanhamento do pessoal na área da piscina. Evitando brincadeiras, principalmente, e não deixando os menores vir na área mais profunda da piscina. Frequentador, principalmente nessa época de verão, Alexandre Bertolin Martins sabe o quanto é importante tomar certos cuidados e adota alguns critérios na piscina, inclusive com a filha. Sempre entrar no raso e não pular de cabeça, entrar de preferência em pé, para quando for dar algum pulo também, em pé ou sentado, nunca de cabeça, mesmo em piscina que a gente conheça. E preocupação com a filha dentro da piscina? Bom, filha sempre de olho, né? Acompanhada e sempre monitorando tudo que ela está fazendo, aonde vai, se vai no fundo, para estar olhando, esse tipo de coisa. Em caso de afogamento, alguns princípios básicos devem ser seguidos para que a vítima não sofra ainda mais. O procedimento básico é retirá-la do local aquático da água e colocar em um local plano, observar e chamar o socorro imediato. Se alguém souber reconhecer os sinais, pode dar início já a um procedimento. Caso contrário, via telefone 193, 192, SAMU, qualquer sistema de emergência no Brasil hoje fornece os princípios básicos do pronto-socorrismo, ou seja, os princípios de um RCP, por exemplo. Então eles podem passar via telefone. Se alguém souber fazer esses procedimentos, inicia o procedimento enquanto chega o socorro especializado. Um jovem de 17 anos morreu afogado na tarde desta segunda-feira na Cachoeira do Urubu, distrito do Galego, em Barbacena. A guarnição do Corpo de Bombeiros foi acionada por volta das 18 horas. Leonardo Davi, morador do bairro Nova Cidade, estava atravessando as margens da Cachoeira a nado, que tem 100 metros de profundidade. Faltando aproximadamente 2 metros para chegar ao outro lado, não aguentou mais nadar e se afogou. Nesta quarta-feira, a previsão é de sol com aumento de nuvens ainda pela manhã, com possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima é de 16 graus e a máxima chega a 32. São 38 oportunidades de emprego no Cine de Barbacena nesta terça-feira. 5 vagas são exclusivas para deficientes, 3 para auxiliar administrativo e de escritório e 2 para auxiliar de limpeza.
Tem também 4 vagas para pedreiro em alvenaria, 2 para padeiro, empregado doméstico e ajudante de laboratório em Barroso. Ainda tem uma vaga para esteticista, professor de pilates e cirurgião dentista especializado em prótese ou estética. Os salários vão do mínimo a R$ 4.470. O Cine fica no prédio do UAI, ao lado da Prefeitura, na rua Silva Jardim 340, bairro Boa Morte. O telefone é 3331-8001. A Santa Casa de Barbacena abriu processo seletivo para contratar técnico de nutrição. Quem se interessar deve deixar o currículo no setor de recursos humanos até o dia 23 de janeiro, no horário de 7 às 10 horas da manhã e também entre 4 e 5 horas da tarde. A prova será realizada no dia 24 de janeiro. A Santa Casa de Barbacena fica na rua Padre Toledo, sem número, bairro São Sebastião. E depois dos comerciais, você fica sabendo sobre a criação dos fornos de barro, a sua origem e a sua adaptação aos povos e culturas. Eu volto em 3 minutos. A tradição de 222 anos de história coloca Barbacena como uma das cidades mais presentes no cenário político e social de Minas Gerais. Desde os tempos coloniais, no Império e na República, temos marcas que nem o tempo será capaz de apagar. Mas não é só de passado que vive uma cidade. E Barbacena se projeta para o futuro, reconstruindo seu presente, se reinventando para ser a cidade que todos querem viver. Vivemos o tempo de acreditar. Com uma ampla reforma estrutural que tornará possível a retomada do desenvolvimento de forma sustentável e abrangente. Chegaremos ao tempo de construir, onde o governo municipal deverá exercer o papel de regulador, viabilizando o desenvolvimento econômico e social e, ao mesmo tempo, oferecendo proteção ao meio ambiente e aos direitos dos cidadãos. E, afinal, vamos viver o tempo de transformar, quando teremos a cidade que todos vão se orgulhar de viver e amar. Barbacena, uma cidade para acreditar, construir e transformar. Rosas, internet, rosas, internet, credibilidade, disponibilidade e velocidade, e aí, rosas, internet. O mundo ao toque de seus dedos, se ligue já. Rosas, internet. O SAS, Serviço de Água e Saneamento de Barbacena, é uma autarquia municipal que surgiu com a desestruturação do antigo DEMAI. O SAS atende não apenas a cidade, mas também a distritos da região, com a prestação de um serviço eficiente de abastecimento de água e tratamento de esgoto sanitário. Hoje o SAS alcança 30 mil pontos, com 21 mil ligações domiciliares e uma capacidade de tratamento que chega a 300 litros por segundo. A nova estrutura montada em 2013 conseguiu de forma rápida e objetiva resultados excelentes diante do derramamento de óleo no Rio das Mortes, o maior acidente ambiental da história de Barbacena. O SAS tem objetivos concretos de expansão. Serão investidos mais de 7,5 milhões de reais em um projeto de saneamento que vai beneficiar 10 bairros da cidade. Até o final do ano nós vamos implantar mais 2 conjuntos na captação de água bruta para garantir o fornecimento à população. Vamos implantar reservatórios também e fazer novas linhas de distribuição de água na cidade. O SAS tem um compromisso com Barbacena. O SAS tem um compromisso com você. Novo Hotel São Sebastião. Preços especiais para viajantes. TV, internet e estacionamento. Conselheiro Lafayette PR 040, em frente ao posto Ipiranga Barreira. O forno de barro data do século 8 a.C. Cada civilização adaptou seu formato e construção à sua cultura. Chegou ao Brasil pelas mãos dos portugueses, mas a necessidade de adequação dos utensílios e embalagens acabou por dar origem a um símbolo da cozinha nacional.
Você assiste agora a mais uma matéria especial da TV Câmara. Contam os historiadores que no século 8 a.C., algum engenhoso artesão egípcio construiu um forno com uma porta frontal. Antes disso, os fornos tinham a forma de um cone truncado. Uma vez quente, se retiravam as brasas e o padeiro colocava o pão por uma abertura situada na parte superior. Nascia aí a primeira versão do forno de barro. A verdade é que cada civilização lidou com o uso do fogo para fazer alimentos da maneira mais próxima às suas necessidades. As sociedades que praticavam a caça utilizavam muito o conhecido fogo de chão. Os índios assavam os alimentos em fogueiras para consumo e conservação. No Brasil, com a chegada dos portugueses, veio a necessidade da improvisação e nasceram adaptações da mistura de nossas culturas, que até hoje são muito comuns, como a embalagem em palha de milho, assar pratos enrolados em folha de bananeira, em fornos e fogões rudimentares, nascendo assim um símbolo da cozinha brasileira, o fogão e o forno de barro. Fornão de barro. Isso aqui tem dia que eu tiro um dia especial para eu usar, até para não morrer a cultura, né? Mas assim, a minha avó usava muito, a minha mãe usou muito, e é uma ciência, porque você tem que primeiro preparar todas as quitandas, porque o forno ele vai esfriando. Então você tem que estar com tudo pronto, assim 10 tipos de quitandas. Então você amassava tudo, enrolava, ficava prontinho. Aí você enchia o forno de lenha e tacava fogo, deixava arder. Isso depois que queimou tudo, você já limpava o forno, já tirava toda a brasa e você tinha que varrer o forno. Porque além de você varrer o forno, você vai dar uma temperada no forno. Então, só que eles usavam um ramo, eu não me lembro o nome agora, que é colhida no brejo, que eles faziam uma vassoura, molhava na água e varria o forno. Nesse meio tempo, dava uma sapecada nessa vassoura e aromatizava o forno. Então, além de usar para varrer o forno, também usava para temperar as quitandas. Então, as quitandas ficavam impregnadas de um aroma, é como se fosse, por exemplo, um manjericão, entendeu? Que é bem forte o cheiro, né? Então as mulheres varriam o forno e ia ver a temperatura do forno. Para você ver a temperatura do forno, a minha avó jogava um pedaço de uma folha da bananeira e jogava no forno. Se aquela folha pegasse fogo rápido, é porque o forno estava muito quente. Então, você não podia assar, tem que esperar um pouco. Aí tornava a jogar outra folha. Aquela folha, ela tinha que murchar primeiro, para depois pegar fogo. Então, o forno tá bom. Aí você vinha com os biscoitos e enchia tudo. Só que você tem que ter uma sequência. Você sabe, quando você vai mexer com o forno, tem biscoito que é 300 graus, né? Tem outros que é 180 e tal. Então, você tinha que ter uma ordem. Primeiro, a coisa que você assava era biscoito de queijo, que é o tradicional em Pirenópolis. Você assava biscoito de queijo, depois você ia passando para os bolos, depois você vinha para os pão doce, as roscas, depois você vinha para as broas, depois você vinha para o quebrador, o último era a peta. E dava tempo, porque é grande pra caramba e você fazia muito, né? É uma fornada só. Agora, o bom do fornão de barro, você sabe o que é? É você fazer uma leitoa pururucada. É bom pra caramba uma leitoa assada aqui. Porque a leitoa, você já pode pôr ela naquele fornão quente. E na verdade, você sabe que para você assar um pernil, assar uma leitoa, o fogo tem que ser lento e constante. Porque você tem que cozinhar, ela não vai queimar. E o forno vai esfriando, mas ela vai cozinhando, entendeu? Você tira aquele papel de alumínio e ela pururuca. Inteirinha, é ótimo, tá? Bom demais. E no próximo bloco, começa amanhã o pagamento da primeira parcela do IPVA. E você vai conhecer um talento de Barbacena que é um exímio pianista. Você não pode perder. Não perca toda segunda e quinta-feira, às 20h30, aqui no Canal 10, o programa Desembola.
Simplo, Centro de Implante e Ortodontia. Mais de 3.000 implantes instalados. A satisfação de nossos clientes acima de tudo. Plaza Shopping, 3331-7117. Clínica São Francisco, primeiro hospital dia de Barbacena e região. Centro de Medicina e Diagnóstico, tomografia computadorizada, raio-x digital, mamografia digital e ultrassonografia. Centro cirúrgico avançado para diversas especialidades. O que há de mais moderno na cirurgia de catarata. Apartamentos para internação com maior conforto e privacidade. Um atendimento personalizado. Clínica São Francisco Hospital Dia. Compromisso com a sua saúde. Fibra ótica. A revolução na transmissão de dados, voz e imagem. A City10 tem a melhor tecnologia à prova de futuro para você navegar na internet com altíssima estabilidade, na conexão e suporte técnico avançado, com qualidade de instalação e atendimento. É 100% de cobertura de fibra ótica em Barbacena e São João del Rei. Mais segurança através do monitoramento de câmeras por IP. Qualidade e desempenho para as atividades online de sua empresa. Chamadas telefônicas de custo baixíssimo. City10. Há mais de 20 anos inovando em tecnologia. Liga você ao mundo. City10. Sua solução em telecomunicações. Conexão da Moda. As melhores marcas há 22 anos vestindo Barbacena e região. Plaza Shopping em Barbacena. Começa amanhã, quarta-feira, em todo o estado, a escala de pagamento do IPVA. São cerca de 50 mil veículos em Barbacena que devem quitar o imposto. Já foi divulgada a tabela para o pagamento IPVA 2014 e os motoristas devem ficar atentos. Ao meu lado, Paulo César Ribeiro Júnior, atendente do UAI. Ô Paulo, quais taxas devem ser pagas? Então as taxas que devem ser pagas agora são o seguro obrigatório, a taxa de licenciamento e o IPVA. E o prazo para esse pagamento? O IPVA ele começa agora na quarta-feira, dia 15, até o dia 28, né? Assim todos os meses, janeiro, fevereiro e março. Final de placa começa no 1, termina no 0. O DPVAT já tem que ser pago com a primeira parcela do IPVA e a taxa de licenciamento é a última a ser paga, que é em março, dia 31 de março, que é o vencimento dela. E os motoristas de ônibus, motos? Eles têm a oportunidade de parcelar agora o DPVAT, né? Que é o seguro obrigatório. Eles podem parcelar com 3 vezes até. E onde pagar? A pessoa vem com o documento do veículo aqui na unidade, no guichê, nós vamos tirar a taxa para ela. Ela tem a oportunidade de pagar aqui mesmo, que nós temos um banco que funciona de 8 a 5, ou em qualquer agência credenciada. Ok, muito obrigado, Paulo. Lívia, com você. O UAI, Unidade de Atendimento Integrado, funciona na Rua Silva Jardim, 340, no bairro Boa Morte, bem ao lado do prédio da Prefeitura. Saiba mais sobre as 3 parcelas a serem pagas até março na tabela. A primeira parcela para carros com placa de final 1 vence já nesta quarta-feira, dia 15 de janeiro. Até sexta-feira, carros com as placas de final 2 e 3 já devem ter quitado a primeira parte do imposto. Na próxima semana, de 20 a 24 de janeiro, carros com placa de final 4, 5, 6, 7 e 8 devem realizar o pagamento. Já carros com placa de final 9 e 0 têm os dias 27 e 28 de janeiro para pagar o primeiro mês do IPVA. É importante lembrar que o contribuinte que quitar o imposto em parcela única tem direito a 3% de desconto. Barbacena é uma cidade cheia de talentos e muitos deles são anônimos. O reconhecimento, para a maioria, nunca foi o principal objetivo. Você vai conhecer agora a história de um pianista da nossa cidade que encanta com os acordes e também com a simplicidade. Durante toda a vida, Feliciano realizou trabalhos de limpeza e manutenção nas casas e empresas de conhecidos. Sempre gostei assim, muito de limpeza, às vezes em pessoas amigas, né? Eu pegava um vidro para limpar, uma coisa assim, às vezes minhas amigas, né? Não podia subir em janela, eu, como uma cortesia, eu
fazia uma limpeza assim. Cuidando de túmulos, colocando flores e fazendo pequenos reparos. Por 10 anos, prestou serviços no cemitério da Boa Morte. Em 2002 eu perdi a mãe. Aí, para ficar acho que mais pertinho, pedi até o prefeito daqui, sabe? O Martim Andrade, da família muito tradicional, dos Andradas, né? E falei com ele, eu estava mesmo por conta dela em casa. Aí recebi o salário dela, eu ajudando, cuidando, tinha uma enfermeira, tudo isso, né? Mas com a falta dela eu não tinha mais vencimento. Então o que eu fiz? Pedi a ele, fui trabalhar lá no cemitério. Carismático, ele também é dono de um espírito solidário. Se preocupa em embelezar as ruas do bairro onde mora e cuidar dos cachorros que vivem ali. Eles não têm para onde ir. E o que eu fiz? Assumi a responsabilidade. Pego às vezes de manhã, varro a rua, varro as beiradinhas, ajudo as moças que passam varrendo e vou tocando o barco assim. Realizando serviços gerais em residências ou cuidando de animais abandonados nas ruas, seu Feliciano é muito conhecido pela dedicação e gentileza que executa em seus trabalhos. Mas o que poucos conhecem é que as mãos que realizam atividades tão pesadas são as mesmas que deslizam com tanto perfeccionismo, sensibilidade e talento sobre o piano. É uma dádiva divina, né, que a gente adquire, que Deus derrama sobre a gente, porque eu posso varrer, capinar, pintar, fazer o que for. Os dedos estão sempre intactos. Eu sempre digo, não sou eu que toco, é o Espírito Santo. Seu talento chamava a atenção desde pequeno. Mais ou menos aos 7 anos, né? Minha mãe via que tinha muito jeito, ficava brincando no piano, me pôs a estudar com uma das professoras mais antigas da cidade daquela época, né? O jeito simples fez com que Feliciano fosse conhecido por poucos amigos que sempre o convidaram para se apresentar. Mesmo sem plateia nem os louros da fama, o amor verdadeiro pela música fez com que ele aprimorasse cada vez mais o dom. O piano você tem que estudar muito, estudar o clássico, para não ficar aquele piano batido. Pegar o piano todo, deslizar sobre ele, né? De si a si, né? Pegar ele todo, mas ali existe técnica. O dedilhado, muito importante, e a divisão de compasso. A postura, né? Tem que ter uma boa postura, umas mãos bem leves, fortes e leves. Talento que superou tudo e continua a emocionar profundamente, mas principalmente pela beleza de uma história de vida. A música é imortal. Para mim, é como dizem, a música imortal está presente em tudo. O Jornal das 8 desta terça-feira fica por aqui. Uma boa noite para você.